Bom, por que, Ronaldo, liderança atrevida? Eu gostei, eu cunhei esse conceito de liderança para diferenciar, não só para diferenciar, mas para explicar um estilo de liderança voltado tanto para resultado quanto para pessoas, mas tanto num caso quanto no outro, sempre pautado em valores, em princípios universais que regem o sucesso que a pessoa ou a organização busca alcançar. No sentido de você construir relações interdependentes, baseadas não em sentimentos, mas sim em valores, em princípios, que vão reger todas as relações de interdependência. E é atrevida porque não há como... que exige um certo atrevimento de você abrir mão daquelas técnicas superficiais, aquelas técnicas de manipulação, que são válidas, né? Mas são pautadas na ética, como Stephen R. Covey costuma distinguir, na ética da personalidade, e não na ética do caráter, que exige algo mais profundo, algo menos superficial, que é justamente por se basear nessas leis naturais que regem o sucesso que se busca obter. Ou seja, quando você age em harmonia com essas leis daquilo que você busca alcançar. E isso parece fácil, mas não é, por isso que exige um certo atrevimento, porque normalmente as pessoas buscam os atalhos. E qual é o problema disso? Não que isso não funcione. Funciona também, mas se você não estiver pautado em fundamentos mais sólidos, os resultados que você vai obter a partir dessas técnicas de liderança, de comunicação, eles não são sustentáveis a médio e longo prazo. Ou, ainda que você obtenha resultado, é sempre à custa da perda ou da manipulação de alguém. Então, quando a gente fala em liderança atrevida, é você buscar buscar resultados, e com o conhecimento de que resultados são produzidos por pessoas, e fazendo com que as pessoas se sintam bem e tenham a consciência e o prazer de estar numa relação de interdependência. Para isso, você precisa ser independente. Então, o conceito de liderança atrevida, essa ideia surgiu a partir do estudo aprofundado do Gerente Minuto e toda a sua biblioteca, o Gerente Minuto, o novo Gerente Minuto, o Gerente Minuto em Ação, Liderança e o Gerente Minuto, no qual a gente traz aí, o Kenneth Blanchard traz o conceito de liderança situacional, o Gerente Minuto e as equipes de alto desempenho, e por aí vai. Toda a bibliografia do Kenneth Blanchard relacionado à gerência minuto, que na verdade são conceitos aplicáveis à liderança, especialmente à liderança situacional. Mas também aquilo que a gente aprofundou no estudo dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, do Stephen R. Covey, Stephen R. Covey, no qual ele traz essa diferenciação da ética da personalidade e da ética do caráter, da necessidade de nos pautarmos não só nessas técnicas mais superficiais, mas buscar agir em conformidade, em consonância com esses princípios universais que regem a nossa vida, que são universais porque justamente se aplicam em qualquer situação, em qualquer lugar do mundo, que é diferente de valores, mas uma hora a gente conversa um pouco mais sobre isso. E na qual também ele fala sobre o contínuo da maturidade, que é justamente você ter, a partir dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, sendo os 3 primeiros a vitória particular, que tem a ver com construção de caráter. Então, um líder atrevido, ele é baseado na construção sólida de um caráter. Então, não se pode falar que um líder atrevido é aquela pessoa que apenas manipula outras pessoas para conseguir o que quer naquele instante.
baseado apenas em estratégias manipuladoras e pautados em interesses egoísticos de curto prazo imediatistas. E também na vitória pública, que são os outros 3 hábitos. Né? A gente está falando aqui da proatividade, os 3 primeiros hábitos, da proatividade, comece com objetivamente, e primeiro o mais importante, que são princípios de liderança pessoal, e depois pensar ganha-ganha, criar sinergia, e agora me esqueci aqui, vou pegar aqui, estou com o livro na mão, vamos falar sobre os 7 hábitos, a gente tem que saber dominar. Aqui, pense e ganha-ganha, que seria o 4º hábito, como eu falei, procure primeiro compreender, depois ser compreendido, que é um princípio de comunicação empática, criar sinergia, que é o 6º hábito, e por fim, afinar o instrumento. Por que isso é importante? Porque quando você desenvolve esses hábitos pautados nesses princípios, você constrói primeiro a sua liderança pessoal, depois a aptidão para criar relações interdependentes. Mas só pode escolher relações interdependentes quem antes sai da dependência, e aí vai dos vários tipos de dependência, para a independência. E é disso que o livro se trata, a mensagem é muito rica, e ele, em certos hábitos, eles vão convergir com os ensinamentos do Gerente Minuto, assim como também o 3º livro que eu baseei, que eu me aprofundei nos ensinamentos para construir esse conceito, que é a Lei do Triunfo, como é conhecido no Brasil por Napoleão Hill, que na verdade nada mais é do que a síntese, o nome que foi dado aqui no Brasil sobre um famoso livro escrito aí há quase 100 anos, chamado As Leis do Sucesso, The Law of Success, a Lei do Sucesso, que são 16 leis que podem ser resumidas nos 7 hábitos e também nas estratégias de gerenciamento do Gerente Minuto. Né? E construir relações independentes tem muito a ver com uma das leis do sucesso que Napoleão Hill traz, que é justamente você criar uma mente mestra. Ou seja, a capacidade de de juntar 2 ou mais pessoas em torno de um propósito comum, um propósito definido comum, em espírito de harmonia, para realizar esse propósito. Que coincide com o criar sinergia, com o princípio de cooperação dos 7 hábitos, e também na questão de você trabalhar em equipe, de fazer equipes de alto desempenho relacionado ali na biblioteca do Gerente Minuto. Então, são vários conceitos do aprofundamento desses ensinamentos, mais a minha experiência como servidor público, como líder no serviço público, e dos treinamentos que a gente ministra sobre desenvolvimento pessoal e liderança e comunicação, né? E mais a necessidade de exercer uma atividade empreendedora para conciliar essa atividade empresarial, empreendedora, com o trabalho no serviço público, além do trabalho familiar. Exigiu de mim que eu me tornasse um autolíder, porque não há como você liderar outras pessoas, liderar projetos, se você antes não liderar a si mesmo. Então, o que a gente fala na liderança atrevida? Sobre vários aspectos relacionados a técnicas de liderança em si, mas de forma mais aprofundada, mas baseado antes na construção de um autolíder, na construção de um caráter daquele que aplica a liderança atrevida. E isso exige muito atrevimento, porque exige abrir mão de ganhos imediatos, pensar de forma superficial. E para isso a gente tem que ser ousado. Ronaldo, mas o que você quer dizer? Então, por quê? Então, o que diferencia a liderança atrevida de outros estilos de liderança? Porque as pessoas não é que há uma distinção, na verdade é muito comum o foco que é dado que é diferente. E uma que é relacionado a você não se preocupar
em tirar o máximo do potencial das pessoas, mas fazer isso a partir de uma base sólida que a gente viu, que é da construção do caráter. Porque pode ter muito bom líder no sentido de gerar resultados para a empresa ou para o seu negócio, mas a custa das pessoas, ou às vezes a custa de si mesmo, a custa do sucesso profissional, prejudicar o sucesso ou o equilíbrio nas demais áreas da vida. Então, o que a gente procura trazer de diferente nesse conceito de liderança é isso, esse é um dos aspectos. E o outro dos aspectos é que nem toda pessoa quer ocupar um cargo de liderança. E a gente sabe que toda vez que você usa da sua influência para inspirar, mudar uma ideia ou plantar uma ideia nas pessoas, ou levar as pessoas à ação, a gente está exercendo uma liderança, independentemente se a gente ocupa cargo ou não. Mas quando se fala em liderança, normalmente se destina às pessoas que ocupam um cargo de liderança. Quando a gente fala em liderança atrevida, a gente pensa também naquelas pessoas que não querem ocupar um cargo de liderança, mas que quer ser bem-sucedido na vida. E para isso ela tem que ser um líder atrevido, no sentido de ter liderança pessoal para assumir a responsabilidade pelo próprio sucesso e a iniciativa para obter aquilo que ela necessita para ter sucesso. Ou seja, ainda que você não queira se tornar chefe, vamos colocar, gerente, você, para ter os resultados que você almeja em qualquer área da sua vida, você precisa desenvolver essas competências, definir um propósito, começar com o objetivo em mente, definir o propósito está lá na Lei do Triunfo, começar com o objetivo em mente, está aqui nos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, e estabelecer objetivos minutos, está lá no Gerente Minuto. É o que você precisa fazer para você saber o que você realmente quer obter na sua vida. Então, são coisas são competências que vão te dar o rumo e a direção, a estrada, o caminho para você atingir de forma equilibrada aquilo que você almeja na vida. Então, assim, qual que é a diferença, então? Uma pessoa que ela não quer ter um cargo, mas ela quer ter sucesso na vida, em qualquer área, ela precisa ser um líder atrevido, um líder de si mesmo, ainda que ela não queira liderar. Mas é impossível ela não liderar para ter sucesso em outras pessoas, é impossível não influenciar outras pessoas. Na PNL, na Programação Neurolinguística, a gente fala muito isso, né? Que quando a gente se comunica, é impossível não se comunicar, é impossível não influenciar, ainda que negativamente, outras pessoas. Então, a gente está sempre influenciando. Então, que a gente faça isso de uma forma consciente, intencional. E é isso de que se trata a liderança atrevida para você obter sucesso na sua vida, ainda que você não queira um cargo. Mas se você também queira liderar outras pessoas e ter sucesso, também é para você, porque é lógico, é por isso que além de a gente trabalhar todas as competências necessárias para você atingir esse objetivo, a gente também trabalha técnicas de liderar equipes, liderar, como por exemplo, feedback, dar feedback, receber feedback, motivar as pessoas, estabelecer objetivos claros, metas claras para a equipe, não só para si mesmo. Tudo isso está dentro desse contexto da liderança atrevida. Ok? O que mais que a gente poderia dizer em relação a isso que poderia ser um diferencial? E por que é importante, tanto para quem quer liderar a equipe, quanto para quem quer apenas liderar a si mesmo e obter sucesso que busca para a sua vida pessoal ou profissional. É você saber equilibrar aí a produção com a capacidade de produzir, que é o quê? É você não matar a galinha dos ovos de ouro. Por isso que é importante você aprender como afinar o instrumento, que é o 7º hábito das pessoas altamente eficazes, mas também fazer um auto-feedback sobre como está
você está em cada situação e se aquilo está valendo a pena para você. Ou seja, como eu disse, às vezes a pessoa ela tem sucesso em uma determinada área, mas às custas de falir ou negligenciar as outras áreas da sua vida, e ela, ainda que num primeiro momento ela se sinta satisfeita, realizada, essa ausência de equilíbrio, do equilíbrio PCP, ou seja, produção com a capacidade de produzir, ou seja, você acaba matando a galinha dos ovos de ouro. Naquela famosa fábula da galinha dos ovos de ouro, em que lá o fazendeiro, uma história muito famosa, talvez você já tenha escutado falar dela, um certo dia foi pegar os ovos ali no galinheiro, como sempre fazia, e por surpresa ele viu que um ovo amarelo na cor de ouro. Pensando ser algum engano, alguma brincadeira, ele pegou aquele ovo e foi certificar e viu realmente que era ouro maciço. E no outro dia, o resultado não foi diferente. Ele novamente foi lá e a galinha tinha botado mais um ovo de ouro. E aquilo ele foi ficando entusiasmado com aquilo, mas logo veio a impaciência, a ganância. E ele falou assim, por que ficar esperando todo dia para que a galinha bote um ovo para eu pegar? Eu vou matar a galinha logo e vou abrir a galinha e já vou pegar todos os ovos que eu possa. Só que quando ele fez isso, não tinha nada lá dentro. E aí já não tinha mais os ovos, porque a galinha que botava os ovos de ouro, ele havia ali sacrificado, com aquela necessidade imediata de ter tudo aquilo que ele achava que ele precisava. Então, quando a gente fala em equilíbrio PCP, você não matar a galinha de ouro, que bota os ovos de ouro. E no nosso caso, quando a gente fala em sucesso pessoal, não matar a si mesmo. Você é a sua galinha de ovos de ouro. Ou não matar a si mesmo e também a sua equipe, que a gente não pode esquecer. Por mais que a gente tenha que focar nos resultados, os resultados são produzidos por pessoas. Então a gente não pode sacrificar a galinha dos ovos de ouro num trabalho em equipe, que é justamente quem? Os nossos liderados, a nossa equipe. Então, quando a gente fala em liderança atrevida, a gente busca conciliar todos esses ensinamentos para que a gente tenha o máximo de resultado com o máximo de eficácia, de eficiência e de equilíbrio entre os recursos humanos, os resultados e, principalmente, sempre pautado naquilo que é mais importante, que é os princípios universais, como o caráter, a integridade, a honestidade, a transparência, a solidariedade e outros princípios que vão aí reger uma relação saudável de interdependência.